Está proibido o aluguel de imóveis através do Airbnb em Barcelona. Parece inacreditável, né? Pois saiba que é verdade. Uma lei entrou em vigor nesses últimos dias e a partir de novembro de 2028 vai ser proibido a prática de aluguel por curta temporada na cidade de Barcelona. Meu nome é Thiago Haruki, eu sou assessor de investimentos imobiliários aqui na Parkside e hoje eu vou estar contando um pouco dessa história para vocês e os detalhes sobre o porquê que ela entrou em vigor e a minha opinião no final sobre o que eu acho de tudo isso. Toda essa situação acontece devido ao tal do efeito Airbnb, que vem acontecendo em várias cidades, principalmente aquelas cidades bem populosas e com apelo turístico muito grande. Acontece que, resumidamente, essas cidades têm esse grande apelo turístico, muitas pessoas chegando lá e os donos de imóveis, de propriedades, estão preferindo disponer os imóveis dele para o aluguel de curta temporada, no caso o Airbnb, do que um aluguel tradicional, aquele clássico de 12 meses que você precisa pagar caução, fiador e assim por diante. Então, entregando um pouco mais de detalhes em relação a isso, tudo gira em volta dessa inflação que aconteceu aí nesse período pós-pandemia, Acontece que o preço de basicamente tudo aumentou muito nessas cidades, no mundo como um todo, só que na questão do aluguel ele foi mais intenso. Então, como expliquei ali anteriormente, basicamente esses imóveis, os investidores, começaram a acontecer muito esse movimento de grandes investidores no mercado imobiliário e eles começaram a comprar diversas unidades, diversas residências e entenderam que você fazer o aluguel através do Airbnb focando na curta estadia era muito mais vantajoso e rentável do que você fazer esse aluguel tradicional. Isso não foi exclusivo de Barcelona, tá? Para vocês terem uma noção, Nova York, Berlim e até Amsterdã já começaram também a fazer certas restrições em relação ao serviço do Airbnb nessas cidades. Para embasar um pouco melhor essa conversa, em 2020, nos Estados Unidos, a compra de imóveis de casas de veraneio, focado no turismo, foi 40% maior do que imóveis tradicionais focados em moradia. Ou seja, realmente é um movimento, de certa maneira, global, acontecendo em diversos locais aí do mundo. Agora, voltando um pouco para essa história em relação a Barcelona, essa lei que entrou em vigor aí, que, na verdade, que irá entrar em vigor ali a partir de novembro de 2028, o prefeito da cidade comentou que hoje esse é o maior problema que a cidade vive, Essa questão de falta de moradia para a população como um todo. Para vocês terem uma noção também melhor ali, até viralizou alguns dias atrás, onde a população como um todo estava jogando água através de armas de aguinha, alguns turistas ali que estavam almoçando num restaurante, Ou seja, está acontecendo um certo de movimento anti-turistas nessas cidades aí, que tem esse apelo bem turístico como Barcelona. E basicamente estima-se que após essa lei entrar em vigor ali, a ideia é que surjam aí mais de 10 mil moradias que voltem a conseguir operar para o aluguel tradicional para a população. Ou seja, a ideia é que com tudo isso, esse custo de moradia, o custo dos aluguéis, fique algo muito mais acessível do que está hoje. Agora, só para trazer um contraponto em relação a isso, muitos especialistas dizem que essa inibição, essas restrições aí não vão resolver esse problema em relação a esse déficit habitacional ou esse elevado custo aí na questão de moradia. Eles dizem muito que a ideia é que disso tudo acontecer vai favorecer muito o setor hoteleiro, como era alguns anos atrás, que você tinha um elevado preço para você, pegar uma noite num hotel, sendo que o serviço não era tão bom, Então tem esse contraponto aí bem relevante. Além disso, se a gente pegar o exemplo de Nova York, que começaram a ter restrições em relação ao serviço do Airbnb, a cidade vizinha ali de New Jersey começou ao invés de Nova York, a cidade de New Jersey começaram a ter esse movimento e esses turistas indo para lá e começaram a alugar muitos imóveis através do Airbnb. Ou seja, no final das contas, você só está passando o problema para uma outra cidade. Então, é algo assim que, de certa maneira, está tapando o sol com a peneira. E também outro, acho, contraponto muito importante, que todo esse movimento de
turístico é muito importante para a economia como um todo, né? Todo mundo sabe que o turista ele consome muito. Então isso de certa maneira enfraquece a economia local. E agora só trazendo uma opinião minha em relação ao Brasil, né? Se isso pode atingir o Brasil, afinal de contas a gente também tem várias cidades bem turísticas e todo mundo já conseguiu enxergar bem esse aumento no aluguel que está acontecendo aqui no Brasil também. Bom, o que eu acho é que esse certo movimento que essas cidades estão fazendo, como Barcelona, Nova York, Berlim, Amsterdã, é um certo luxo que esses países desenvolvidos podem ter, né? Querendo ou não, eles já têm uma economia muito forte, são países desenvolvidos, o que não é o nosso caso, né? A gente depende muito desse turismo nessas grandes cidades. Então eu realmente acredito que é algo que não vai acontecer aqui no Brasil. Então pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, essa história aí, de certa maneira bem curiosa, né, que está acontecendo nessas grandes cidades bem turísticas. E me conta aí o que vocês acham que isso aí pode atingir o Brasil e essa alta no preço dos aluguéis será resolvida devido a essas restrições que estão acontecendo nessas cidades? Deixa nos seus comentários aí, que é muito importante saber a opinião de vocês também.